Será que somente os pastores e os ministros do Evangelho podem ser chamados de ungidos? Será que essa unção sobrenatural que vem pelo poder do Espírito é somente para os que presidem? Meu Deus, nós precisamos analisar isso. Por quê? Porque há muita gente que ignora que a unção de Deus é para toda a grei. Preste atenção. No tocante à unção, nós vemos que toda a igreja de Cristo, ela é ungida. Há uma promessa, há várias promessas sobre esse derramar do Espírito, principalmente em Joel capítulo 2, diz que ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Quando em Atos 2 ali, vem a efusão, o derramar do Espírito, o próprio Pedro confirma e diz: o que está acontecendo agora é aquilo que o profeta Joel falou. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E aí temos essa efusão, essa unção para toda a igreja. Quem eram os ungidos no passado? No Primeiro Testamento nós vemos que havia somente reis, profetas e sacerdotes que eram chamados seletivamente para serem os ungidos de Deus. Essa palavra machar em hebraico significa verter. Somente algumas pessoas específicas, como falei, eram ungidos. E também havia coisas separadas, ungidas, logicamente tudo isso sombra daquilo que haveria de acontecer. Você vai ver no templo, no tabernáculo, coisas são separadas e ungidas para o culto judaico. Porém, quando veio a promessa do Espírito, todos somos ungidos em Cristo. O próprio Paulo fala que nós somos ungidos de Deus. 2 Coríntios 1:21 diz: nós que somos ungidos por Deus e nos selou. Nós fomos selados e também nos deu um penhor, ou seja, todos aqueles que receberam essa unção sobrenatural estão chamados e reconhecidos como os ungidos do Senhor. Então a eclésia, a igreja do Senhor, ela é ungida de Deus. Agora, lógico, nós temos autoridades, temos, como diz Paulo em Efésios 4, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas esses homens exercem o ministério, são separados para o ministério. E você nunca vai ver que uma pessoa na sã doutrina é ungida para o ministério. Isso é incrível, mas preciso falar sobre isso. Ou seja, você nunca vai ver que uma pessoa na sã doutrina da Brit Hadashah, no Novo Testamento, ela é ungida ao pastorado, ela foi ungida ao apostolado, ela é ungida. Não, queridos, toda a igreja, ela é ungida. Vou ler esse versículo aqui em 1 Coríntios 1:21. E é necessário que a gente veja isso porque tem gente que às vezes começa a usufruir dessa palavra unção e começa a ter, vamos falar assim, uma impressão errada do que é ser ungido, como se fosse algo só para alguns. 1 Coríntios 1:21. Olha o que diz aqui. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é o próprio Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Aí está se referindo à igreja do Senhor, a congregação dos santos, a Assembleia dos Santos, dos justos, que são ungidos. Todos aqueles que receberam a promessa do Espírito estão ungidos. Aquilo que era restrito para sacerdotes, aquilo que era restrito no passado para profetas, para reis, agora é para toda a igreja em Cristo Jesus. Todos são chamados ungidos. Vamos anotar 1 Coríntios 1:21. Decore esse versículo. 1 Coríntios 1:21. E você dificilmente, ou talvez não encontrará versículos que falem mais sobre unção. Unção. Você dificilmente vai ver pessoas sendo ungidas na nova aliança. É isso mesmo, você nunca vai ver pessoas derramando esse azeite, como se fazia no passado, derramando azeite, vertendo esse azeite para serem reconhecidos ungidos. E se toma esse costume através dos séculos de pegar azeite e ungir um pastor, pegar azeite e ungir um profeta, ungir o evangelista, sendo que isso na nova aliança, na sã doutrina, não tem base bíblica, não tem base bíblica.
Eu não quero condenar quem pega azeite e derrama na cabeça de alguém para consagrá-lo ao pastorado. Não, ou qualquer ministério. Eu não vou condenar, porque já fizemos isso durante tantos anos. Mas estou falando ao que realmente a sã doutrina apresenta e ensina. Toda vez que nós vamos ver alguém separado ao ministério, nós vamos ver imposição de mãos. Eu preciso fazer outro estudo sobre imposição só. O que é imposição de mão desde o passado, desde o Primeiro Testamento até os dias de hoje, tá bom? Mas entre tantos rituais da imposição de mão e a doutrina da imposição de mãos, agora na Brit Hadashah, porque o escritor de Hebreus fala claramente sobre essa doutrina, né, básica da imposição de mãos, existe uma imposição de mãos para os ministros. Você pode ver que o ministério são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Temos também a diaconia, que é um tipo de ministério, porque ministério é servir, é um tipo de serviço dentro da igreja. E também temos imposição de mãos. Você vai ver em Atos 6:6. Atos 6:6. Os diáconos, a diaconia, os diáconos foram, por todo o presbitério, pelos apóstolos ali, foram colocadas as mãos, impuseram-lhe as mãos. Então, eles são consagrados, são separados para o ministério com a imposição de mãos. O próprio Paulo fala a Timóteo, com muita autoridade, fala assim, que ele deveria acender esse dom que havia nele, ao mesmo tempo reconhecer e não desprezar esse dom precioso ministerial que ele recebera. Em 1 Timóteo 4,14, 1 Timóteo 4,14, temos também em 2 Timóteo, Paulo destaca novamente a questão da imposição de mãos. 2 Timóteo 1,6, vocês podem confirmar. 1 Timóteo 4,14 e 2 Timóteo 1,6. Aqui o próprio Timóteo, Paulo fala para ele, esse dom, esse ministério que foi colocado em você com a imposição de mãos. Você foi separado desse ministério com a imposição de mãos. Até o próprio Paulo estava falando com autoridade como um discípulo para o próprio Timóteo. Então, gente, nós vemos imposição de mãos. Imposição de mãos. Você vai ver em Atos 13:3. Nós temos aí uma grande polêmica, Atos 13:3, quando o Espírito Santo fala ali em Atos 13, que era para separar ao ministério a Barnabé e a Saulo, a Paulo e a Barnabé. Primeiro fala Barnabé. Eu digo, Barnabé era o quê? Talvez até então era anônimo, mas Barnabé nem sequer andava com os 12, mas Barnabé é levantado como apóstolo. Então há mais apóstolos do que o número dos 12, fora Paulo. E são separados e lhe colocaram as mãos como enviados. Os apóstolos são os enviados, são os famosos missionários, são apóstolos. Então, eles recebem essa virtude e são consagrados. E o próprio Espírito os separa. E você vai ver em Atos 14, quando há uma declaração ali pelo escritor que é Lucas, dizendo, e os apóstolos Barnabé e Paulo. Então, temos aí dois apóstolos, Barnabé e Paulo. Então, eles, com imposição de mãos, o presbitério, os apóstolos, os abençoaram, os consagraram e os enviaram. Temos aí a ministração de imposição de mãos. O próprio Paulo salienta nas cartas e fala, porque são epístolas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, são epístolas pastorais, e nessas epístolas nós vamos ver como Paulo ordena, organiza essa questão da chamada ministerial. E esses homens são separados. Preste atenção, de todos os ungidos, porque a igreja são todos os ungidos, quem recebeu o selo do Espírito Santo, quem recebeu o batismo do Espírito Santo, esse penhor, para a glória de Deus, ele já é ungido. Machar, em hebraico, machar, a palavra machar, vou anotar aqui, men, shin, het, machar, essa palavra machar, significa, surge da palavra verter, derramar, quando se derrama alguma coisa. Então, esse azeite que era derramado, logicamente, era símbolo do Espírito Santo de Deus, tá bom?
Não quero condenar a gente, por favor, porque eu já fiz isso, derramar azeite em alguém, isso já o fizemos, ao separar um ministro, mas estou falando o que é correto, o que é correto, o que é certo. O que é certo é impor as mãos, essa imposição de mão, tá bom? Quando nós vemos a palavra Mashiach, a mesma raiz, Mashiach, é a mesma coisa, Mem, Shin, Yod, Yochet, a mesma coisa, significa o ungido. O ungido. Yeshua HaMashiach significa Jesus, o ungido. E quando nós vemos, agora na Brit Hadashah, toda a igreja sendo ungida através de Yeshua HaMashiach, toda a igreja é virtuosa, assim, levantada nessa unção sobrenatural para estar aqui na terra representando o reino dos céus. Ela agora é a igreja que está sendo derramada, essa unção sobrenatural. Toda a igreja, grandes e pequenos que têm a virtude do Espírito Santo, que já foram selados, que já foram batizados no Espírito Santo, que já conhecem a palavra, enfim, foram selados por Deus, têm a unção e são chamados de ungidos do Senhor. Então, qualquer que queira tocar em você como igreja, logicamente está mexendo com os ungidos do Senhor. Quando diz lá, no Primeiro Testamento, em Salmo 105, 15, diz, não toquei nos meus ungidos, não maltratei meus profetas, era especificamente, os ungidos seria os profetas, os sacerdotes, os reis. Se pegamos esse versículo e aplicarmos para os dias de hoje, é para toda a igreja, porque nós temos aqui na igreja uma grei santa, como falei, consagrada, santificada, os que verdadeiramente servem ao Senhor e são ungidos, todos eles são os que usufruem dessa unção gloriosa. Tá bom? Então, nós, lógico, entendemos que um ministro, um pastor, um profeta, é uma autoridade e ela deve ser reconhecida, pelo amor de Deus. Não estou desmerecendo aqui, porque eu também sou um missionário, sou um apóstolo, tenho ido por muitos lugares pregando o Evangelho e, ao mesmo tempo, ensino a palavra do Senhor, me dedico a ensinar a sã doutrina, como também pastorei uma congregação, um grupo de ovelhas que estão aqui sempre congregando e adorando o nome do Senhor. Agora, eu não posso usufruir desse nome ungido para dizer que ninguém pode tocar em mim, que eu sou uma pessoa irrefutável, que eu sou uma pessoa que não pode ser, talvez, exposta a qualquer coisa. Não, querido, eu sou tão falho e tão humano quanto qualquer pessoa. Porém, há uma autoridade pastoral em mim, há uma autoridade ministerial em mim. E, lógico, toda pessoa que tem uma autoridade deve ser reconhecida. Romanos 13, Paulo fala claramente que toda autoridade deve ser honrada. Aí sim, os ministros devem ser obedecidos, sim, os ministros devem ser honrados, a palavra do Senhor, mas nunca um ministro, seja profeta, seja pastor, seja mestre, seja quem for, pode abusar desse poder para crer que somente ele é ungido, somente essa clã separada são os ungidos, tá bom? Então, recapitulando tudo isso aqui, todos nós podemos usufruir da unção e somos os ungidos. Se alguém toca na igreja, está tocando nos ungidos do Senhor. Entre esses ungidos, há pessoas separadas ao ministério que recebem pela imposição de mãos a virtude da separação, dessa gloriosa virtude para exercer esse serviço, estar servindo a grei, como pastor, como profeta, como ensinador, como evangelista e, logicamente, guiar a grei do Senhor para a santidade e para alcançar a vida eterna. Nós precisamos entender isso. Deus te abençoe, que a cada dia você possa usufruir da unção como igreja do Senhor. E, logicamente, se você tem uma chamada ministerial, que você possa ser servo para servir, para a cada dia se humilhar e estar na presença de Deus para ser útil nessa grei preciosa. Deus te abençoe. Um abraço no coração.